Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Tá começando mais um de pai para filha. Eu sou a Gabi Gouveia, estou muito feliz de estar em mais um episódio com você. Quando a gente grava vários episódios assim, pai, a gente sempre tá com a mesma roupa. Tá gravando em sequência. E eu tô com um cobertorzinho aqui. Segue a vida. É isso, gente. Muito então, bom poder estar pai, aqui hoje. dá oi pra galera. Oi, galera. Tudo bem? Façam suas perguntas pra gente poder responder. A gente continua respondendo as perguntas que foram feitas lá na Conjubesp, que é a conferência, né, desse ano, chamou Conference. Conjubesp Conference, né? Dos jovens, que foi realizada lá no acampamento de Sumaré, lá dos batistas. Nossa, a gente foi pra Sumaré. E tinha bastante gente, né? Foi bom, né? Tinha 300 e pouco. E aí eu fui um dos preletores, houve vários preletores lá, né? Houveram vários preletores, mas foi muito bom. A gente fez lá um episódio, né? Também do NCCast, foi massa. Muito bom. Só que, gente, ficou muita pergunta sem responder. Mais de 70 E aí a gente prometeu que responderia aqui. Isso. Pelo menos uma boa parte delas a gente responderia. Já respondeu algumas e hoje é a pergunta da... Eu acho que é assim, né? Mas é @AnaNinaZX. Eu acho que é Ana, né? E a pergunta dela é assim: religião e política devem se misturar? Um cristão deve impor seus valores na sociedade ou, pensando em evitar conflitos, deve ser neutro? É que eu sempre começo com bom, né? Dá uma respiradinha, não é isso que você fala, que eu sempre faço. Bom, a questão política, primeiro que o Brasil é um país laico, tá bom? Um país laico não quer dizer que ele não tenha... religiões. As religiões estão aí no país, tá? Ser laico é que ele não abraça necessariamente uma religião em detrimento das outras, mas ele respeita todas as religiões de maneira geral. Tá do lado. Como a gente é predominantemente ou prioritariamente, não prioritariamente não, mas predominantemente, nós somos uma nação cristã. Quando a gente une evangélicos e, né, protestantes e católicos. Quando a gente une isso, a gente percebe que 80% do nosso país, pelo menos, eles são cristãos, entendeu? Então, prioritariamente, ele vai respeitar isso e vai respeitar também as religiões diferentes de minoria, né? Ela não vai priorizar o cristianismo em detrimento das outras religiões menores. Não, ele é laico. Simplesmente ele não prioriza, ele dá vazão para todas elas, que aconteça, que a gente tenha liberdade de fazer as nossas escolhas, o nosso processo. Nós somos um país democrático que se escolhe. Então, se é um país democrático e numa eleição a maioria que vota e que decide como funciona, é óbvio que a maioria cristã vai ter, né, uma predominância em cima das outras, porque são de matrizes menores. Temas, né? Exatamente. Então é normal que isso aconteça, entendeu? Quer dizer que se a gente fosse num país predominantemente muçulmano, lógico que a gente teria muito mais processos dentro da religião muçulmana. Se fosse maioria budista, os processos seriam budistas. Nós seríamos minoria. Mas ela é predominantemente cristã como... pessoas, né? Como sociedade. Mas o Estado, ele é laico, ele não toma partido de nenhum lugar. Eu acho que a gente não deve impor o cristianismo, tá? Qualquer tipo de imposição, essa ditadura de não, vai ser desse jeito, ponto final. Não vai. Porque a pergunta dela foi bem isso, deve impor seus valores na sociedade? Eu acho que não. Eu acho que a gente deve influenciar a sociedade para o bem, né? Para os valores e princípios do cristianismo. Só que sem forçar. O problema é que a própria sociedade, por mais que ela seja cristã,
ela também não quer seguir muitos dos princípios cristãos que ela entende que são furada. Então, eu já vi uma pessoa falar que era batista não praticante. Então, por Aí exemplo, eu falei, não. Como assim? um tema polêmico, por exemplo, aborto, entendeu? Eu não sou a favor do aborto, entendeu? Mas a gente está num país democrático. Se fizesse um plebiscito, você entendeu? Se fizesse uma eleição a favor ou contra o aborto, no sentido de pode ou não, é crime ou não fazê-lo, entendeu? Possivelmente, e aí possivelmente, a nação escolheria criminalizar, deixar como crime o aborto. A maioria, né? Porque a maioria é democrático. Mas Só que o Estado está lutando... Mas e se você fosse colocado numa discussão? Acho que a pergunta é essa. Tipo, você tá com um colega e aí o colega fala assim, não sei o quê. Mas eu não posso obrigar a pessoa a não. Se a pessoa fala, eu vou abortar, não posso fazer nada, entendeu? Eu não faria nada mesmo. É o corpo dela, né? Você tá querendo... a discussão é meu corpo, eu faço o que eu quero. Mas é o corpo de uma outra vida também. Também. Você entendeu? Então, tudo bem. Então, eu posso matar. Porque é meu corpo. Entendeu? Eu faço, então, como eu quero. Então, não é bem assim, mas eu acho que a sociedade, ela vai se impondo princípios. Sim. Entendeu? Eu acho que a gente não deve necessariamente... entrar em brigas polarizadas sobre esse ou aquele candidato, aquele partido. Gente, principalmente nas redes sociais, né? Não, porque isso aí briga, é bobagem. Brigar por causa de coisas que são... Acho que, para mim, de verdade, a gente tem que prestar atenção em Romanos lá no capítulo 13, né? Quando Jesus fala sobre isso. E ele fala assim, então você deve ser submisso às autoridades. Então, eu não votei nesse presidente, ele não é meu presidente. Ele é. Você mora nesse país? Então ele é seu presidente. Ele é seu prefeito, ele é seu governador. Ponto. Votando ou não votando nesse ou naquele candidato, a gente precisa entender uma coisa, porque o capítulo anterior, o 12, fala sobre mudança de mente. Na mudança de mente, não sou eu quem decido os rumos do país, é o próprio Deus. Então, se Deus permitiu, ou se Deus colocou este presidente, ou este governador, ou este prefeito lá, eu sou submisso a Deus a priori. Se foi ele quem colocou ele lá, eu também sou submisso a esse presidente, ou a esse governador, ou a esse prefeito. Mas também... Então, a grande questão toda para nós é, eu obedeço ou não a Deus? Eu sou submisso ou não a Deus? Se eu sou, eu sou submisso às autoridades, e eu preciso orar pelos meus governantes, entendeu? Não, porque as pessoas estão numa polarização tão grande disso, que quanto pior, melhor. Não é quanto pior, melhor, porque eu quero queimar o presidente atual, o governador ou o prefeito atual. Não, a visão de um cristão que é submisso a Deus, que sabe que ele governa todas as coisas, oremos pelas nossas autoridades. Você entendeu? E sejamos submissos à lei. Se a lei diz tal coisa, nós somos submissos à lei. Mas tem um limite. Se eles forem, então, mandar a gente negar Jesus, aí sim o próprio texto bíblico fala que a gente vai ser contra esse tipo de processo. Entendeu? Mas, a priori, de maneira geral, nós somos submissos à autoridade, nós somos submissos à lei, nós oramos pelas nossas autoridades, nós caminhamos em fazer com que a vida social seja boa nesse lugar que a gente está, tá bom? Sem entrar em polarizações, em brigas e discussões, que isso não leva a lugar nenhum. Eu ia só lembrar do final da pergunta da Ana, que ela fala, e aí, então, a gente evita conflito, beleza, mas aí deve ser neutro? Porque então, a questão não é neutra. Para mim, evitar o conflito não necessariamente é você não ter uma posição. Você pode ter uma posição. Você deixa claro os seus princípios, mas você não vai ficar na briga, entendeu? A gente já entendeu que os princípios que regem a nossa eleição, a nossa votação, você entendeu? São cristãos, entendeu? Então eu não vou votar alguém que defende pautas que são anticristãs. Tudo bem? Eu tenho uma posição, mas assim, vou entrar em briga? Vou impor esse processo? Não vou impor. Acho que, sabe por que tá a pergunta dela? Porque às vezes
como eles são jovens, às vezes estão na faculdade ou vivendo com alguém, e direto tem esses debatezinhos. E aí eu acho que fica pensando, tá, como que eu me posiciono aqui, né? Será que eu começo a discutir com eles? Será que eu fico neutro? Eu acho que é como se posicionar nas discussões. Nessas discussões, a gente já entrou perdendo. Entrou perdendo e vai perder. Por quê? Porque o que a gente tem como princípio, o mundo não quer. Então eles já vão entrar falando assim, não quero o que você tem para dar. Aí você já tá na posição de tentar convencer, que já é ruim. Você quer convencer alguém que não quer o que você quer, que vai rejeitar o que você tá fazendo o tempo todo. Então você vai entrar para essa discussão? É desnecessário. Sabe que vale muito mais viver com a pessoa. Exato, e testemunhar do evangelho para ela. Eu ia falar que era isso que eu fazia na faculdade. Eu deixava muito claro que eu era crente, no que eu acreditava. Quando me perguntavam, eu respondia de boa. Uhum. E quando tinha as discussões, eu não participava da treta. Entendeu? As pessoas sabiam a minha posição. E eu tava disponível. Entendeu? Do tipo, começou a brigar, Gabi, vai, não sei o quê. Não, eu não vou brigar. Aí, beleza. Aí terminava a aula, aí vinha alguém, Gabi, você pode me explicar o que você acha sobre isso? Aí sentava, via a Bíblia, ia conversar. Entendeu? Então, era isso que eu fazia. Minha posição eu tenho que ter, não tenho que ser neutro, mas eu não preciso entrar numa discussão. Eles até sabiam que quando começava a treta, eu não ia participar, então não adiantava me chamar. Entendeu? Porque eu não ia participar da treta. Vai querer conversar comigo? É depois da aula, na paz. Muito bem, é isso mesmo. É isso aí. Espero que a gente tenha respondido a sua pergunta, Ana. Se você também quer participar, assim como a galera, os jovens têm participado, deixa sua pergunta no nosso chat do YouTube, beleza? Porque lá é mais fácil da gente responder você. @nacontramãortm lá no YouTube. Pesquisa exatamente assim, tá bom? Entra no aplicativo, coloca no buscar, digita o arroba mesmo, caractere, na contramão RTM. Tudo junto que você vai achar a gente. A gente volta quando, pai? A gente volta na semana que vem. Tchau! De pai para filha, realização Transmundial.